Gênesis capítulo 13, versículo 1. Abrão volta do Egito. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico, em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde, ao princípio, estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que dantes ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos e vacas e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Versículo 7, e aqui nós temos uma subdivisão, pelo menos na minha Bíblia, aqui na minha tradução. Abrão e Ló separam-se. Versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a direita; se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. E partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua semente, para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio, e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Que legal aqui o que nós estamos aprendendo todos esses dias, todas essas leituras que nós fizemos de Gênesis até agora. E aqui nós vemos mais uma vez o Senhor falando a Abrão sobre a promessa que ele tinha, que ele teve ali, que Deus tinha na vida de Abrão, que ele ia ficar naquela terra, que ele ia prosperar naquela terra, que toda aquela terra seria dele. E aí Deus pede, orienta para que ele passeie por aquela terra, dá uma volta lá, veja tudo isso de um lado a outro, né? Leste, oeste, norte, sul, que seria para nós hoje, né? As coordenadas. E aqui Deus fala para ele, e a Bíblia relata aqui no sentido de vai ali de norte a sul, levanta-te, percorre esta terra do seu comprimento, na sua largura, porque a ti te darei. E Deus já vai alimentando isso no coração de Abrão. E Abrão realmente precisa exercitar a fé. E não por acaso, mas por isso que o Senhor Deus escolheu Abrão, que era um homem de fé, para cumprir essa promessa na vida dele. Porque Abrão vai pela fé realmente, porque era muito desafiador para ele, porque já da idade que ele tinha, nesse momento em que Deus falava com ele, nenhum filho ele tinha. Se ele tivesse um filho, 2, 3, teria mais um sinal, mas não tinha nenhum filho sequer, já avançado em idade e ainda nenhum filho.
mas ainda assim ele crê na promessa do Senhor, porque se ele não cresce, ele não ia caminhar nessa terra, falar, eu vou ter essa terra, a minha descendência vai ser como o pó da terra. É impossível, não tem como acontecer isso. Mas ele creu, Abrão creu, e pela fé ele obedeceu às ordens do Senhor em todo sentido. Quando o Senhor disse para ele, vai para um lado, vai para outro, ele fez. Aqui, capítulo 13 de Gênesis revela para a gente um conflito, né, de interesse que Abrão teve com seu sobrinho Ló, porque eles já tinham crescido bastante, especialmente nessa vinda agora do Egito, ali daquela ocorrência que teve ali onde o rei, né, o grande faraó do Egito, queria ficar com Sarai, e aí Deus visitou ele ali com grande maldade. Então eles também expulsaram meio que Abrão de lá e entregaram riquezas, prata, ouro, vai, só sai daqui dessa terra, leva o que vocês quiserem. Então Abrão saiu mais rico do que entrou ali no Egito, de muito ouro, de muita prata, e agora com as suas fazendas grandes, mais crescidas, com mais gados, tanto Ló quanto Abrão, já estava difícil de caminhar junto, com aquele tanto de gente, com aquele tanto de coisas, de pertences. Então aqui Abrão, na sua sabedoria dada por Deus, convida Ló para eles fazerem essa divisão. Então disse Abrão a Ló, versículo 8, ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos irmãos, e toda a terra está aí na nossa frente, vamos, cada um escolhe um pedaço, vai para um lado, se for para um lugar eu vou para outro, se for para outro eu vou para um, pode escolher para onde você quer ir. E Ló resolveu ir para as campinas do Jordão, como a Bíblia fala aqui, e uma região mais habitada, já tinha mais cidade. Só que a Bíblia relata um ponto estratégico aqui, ela destaca um ponto importante, porque ele fala, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro, e habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Infelizmente, Ló entrou nessa cidade, que estava nessa situação contra Deus. Então, não era uma cidade que tinha o temor do Senhor, que tinha o temor de Deus, não, era uma cidade que estava com grandes pecados e afrontas contra o Senhor Deus. E aqui eu vou fechar nesse ponto, porque nós vamos entrar mais nessa história e vai dar mais ênfase. Esse ponto de que aquela cidade não era temente a Deus é importante para mais um evento que vai acontecer no futuro, ali provavelmente no capítulo 16, então, de Gênesis. A gente deve ver um pouco sobre isso, é mais para frente, não sei exatamente se é 16, mas eu acredito. Mas é só importante nós destacarmos esse aspecto aqui. E aqui a promessa de Deus se reforça mais uma vez sobre a vida de Abrão, que até esse momento era só Abrão. Então que Deus ia realmente crescer a sua semente. No versículo 15 Deus fala, né, quando Deus reforça ele. Na verdade 14 começa, diz assim, e disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e à tua semente para sempre.